No capítulo 2, no versículo 1 e 2, é o tema do mês, testemunhai. Minha Bíblia, Priscila. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinarem os outros. Quantos compreendem essa palavra? Digam amém. Amém. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos falar, irmãos, sobre testemunhar. Amém? Testemunhar é o tema proposto no mês. Amém? E segundo está no tema do mês, ele está ali no imperativo afirmativo e também no plural. Amém? É um pedido do próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo como se fosse Jesus olhando para nós, dizendo: vocês vão testemunhar de mim. Amém? É uma palavra vinda do trono da glória de Deus. Como está no modo imperativo, a gente entende que seja uma ordenança do Senhor testemunhar. Amém? Pois bem, irmãos, testemunhar diante da palavra do Senhor e também diante da vida que vivemos, por isso está tudo entrelaçado. Testemunhar, ele tem algumas, no caso do Evangelho de Jesus, ele vai ter algumas fases. Amém? Vai ter testemunhar, vai ter algumas fases. Por exemplo, depois que Jesus voltou para o céu, os apóstolos, eles testemunhavam o que eles viam. Amém? Eles testemunhavam o que eles presenciaram. Amém, irmãos? É importante a gente compreender que para efeito jurídico aqui na terra, você só pode testemunhar o que você viu, tá? Testemunhar é o ato de presenciar um acontecimento. Você vai ser uma prova ou confirmação, né? Tanto no contexto jurídico quanto também no nosso cotidiano. Certa feita, irmãos, eu estava andando de moto, de motocicleta. Eu estava com um violão assim nas costas, uma capa. Isso foi lá em Barreiras. E quando chegou de um cruzamento como esse, um rapaz veio, um ciclista. Ele não olhou nem para um lado, nem para o outro, e entrou na minha frente de uma vez. E eu tentei desviar dele, tentei frear, mas quem anda de motocicleta aqui sabe que moto é traiçoeira, né? Moto parece cavalo bravo. Quando você perde o controle, já era, né? Já aconteceu de eu esquecer de colocar o pé da moto, e quando você solta ela, você não consegue segurar mais, porque é pesado, ela cai. E aí tentei frear, não teve jeito, eu topei de leve assim no rapaz da bicicleta, e a moto já caindo de lado, e a motocicleta caiu assim na parte de trás de um palio vermelho. O nome do dono do palio, depois eu descobri, era o seu Alex. Ele era militar do exército lá em Barreiras. E ele ficou muito bravo, saiu do carro muito bravo, dizendo que não era a primeira vez que moto e bicicleta topavam no carro dele, que não ia ficar por isso mesmo, não. E eu, irmãos, nunca, para a glória de Deus, nunca tive medo de enfrentar problemas. Eu não fui atrás do problema.
entendi que foi um acidente. Só que agora eu já estava dentro de um problema. E eu acho que ele, por pensar que eu não tinha carteira de habilitação, que eu não andava com o documento da moto, um monte de gente faz, começou a me pressionar. Eu vou chamar a polícia, eu falei, olha, se você não chamar, eu chamo. O acidente aconteceu, infelizmente tocou no seu carro. Se você não chamar a polícia, eu chamo. Aí ele foi e ligou para a polícia. Quando ele pegou o telefone para ligar para a polícia, o rapaz da bicicleta montou na bicicleta e saiu voado. Fez certo ele ligar para nós, que o bichinho não ia ter condição de pagar a funilaria de um carro, né? Oi, mano, né? Não está certo não, mas ele ia ser preso por causa do acidente, né? Eu não acredito que ele fez certo não, mas no entender dele, ele estava fazendo correto. Ele pegou a bicicleta e saiu voado a 1000 por hora. Eu não ia correr atrás dele, nem o motorista foi, né, atrás. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque assim que chega na delegacia, você tem que testemunhar. E é aqui que eu quero chegar. Nossa mensagem hoje é sobre testemunhar. E o escrivão pega a minha habilitação, pega a habilitação dele e pega primeiro o meu depoimento, né? E aí eu sou assim bom para não memorizar nome de ruas, né? Mas não, eu vinha na avenida Mário Filho, aí o rapaz saiu da avenida de uma rua lateral, entrou na minha frente, topei e caí em cima do carro do seu Alex aí, meu capacete bateu no carro dele, a moto também, e amassou o carro dele. E ele está reclamando, está queixoso aí que eu vou ter que pagar o carro dele. Beleza, terminou o meu testemunho. Fala assim, testemunho. Eu vi o acidente. Eu estava de motocicleta, eu estava de frente, com capacete, viseira fechada. Eu vi o acidente. Desde o momento que o rapaz veio, entrou com a bicicleta, eu topei nele, a gente caiu em cima do carro do rapaz. E o seu Alex, ele por ser militar, assim, ele estava se achando o dono da razão, né? E quando os outros militares chegaram para fazer a ocorrência, ele já foi assim reclamado. Olha, meu carro, não sei o seu carro, não. Primeiro olhar se alguém se machucou no acidente, rapaz. Olha a perna do rapaz lá. Meu joelho tinha arranhado, estava sangrando. Vou nem te ouvir, não, nós no HO primeiro, ele vai passar um remédio no joelho do rapaz, depois eu vou ver. Não, mas eu sou militar, e daí? Se é militar, eu sou também. Fomos para a delegacia, depois que eu dei o meu testemunho do que eu vi, aí levantei da cadeira de quem dá testemunho, o seu Alex sentou, e o escrivão perguntou, e o senhor, seu Alex, o que o senhor viu? Ele disse, eu não vi porque eu estava de costas. Então ele falou, então eu não vou pegar o seu depoimento. Seu depoimento para mim é nulo. O senhor não viu nada. Quantos estão entendendo igualmente? A primeira fase de testemunhar, irmãos, é você ver, é você presenciar. O apóstolo Pedro, quando ele chegava diante das autoridades, ele dizia, eu vi. Pedro dizia, eu vi um homem cego de nascença, e Jesus curou ele e agora ele enxerga. Pedro dizia, eu vi, quando a gente estava na cidade de Cafarnaum, a rua lotada de gente, a casa lotada de gente, quando abriu um buraco no telhado, para descer um homem com cordas, um homem paralítico, e eu vi. A hora que Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, estão no teu leito, levanta, vai embora. Pedro disse, eu vi. Quando a gente chegou na aldeia de Betânia, e Lázaro estava morto já há 4 dias, eu vi. Quando Marta procurou Jesus na entrada da comunidade, depois Jesus pediu para chamar Maria, e depois Jesus olha para o céu, João capítulo 11, e diz, Senhor, eu sei que sempre me ouves, mas estou orando assim para que eles creiam. No entendimento e na sabedoria plena de Jesus
Jesus estava trazendo aquelas pessoas para serem testemunhas da ressurreição de Lázaro. Porque quando ele olhou para o céu e disse, Pai, eu sei que sempre ouves falando assim para que eles vejam, para que Jesus tivesse centenas de testemunhas daquele fato. E quando Jesus pede para tirar a pedra, ele diz: Lázaro, vem! Centenas de pessoas testemunharam. Um homem em Israel existia a tradição de mumificar, você enrolar pano por todo o corpo, aquele pano branco, aquelas faixas. E só Jesus teve a fé para saber que Lázaro ressuscitou, e ninguém foi ajudar Lázaro. Ninguém foi ajudar Lázaro, saiu. O pastor André, aqui de Minas Gerais, em um congresso em Salvador, ele foi em Israel e ele se descia um pouco para chegar lá onde era o sepulcro de Lázaro. Era como se fosse uma cova de pedras, uma montanha assim para baixo. Então Lázaro ressuscita e sai meio que pulando, todo enfaixado. E quando chega lá de fora, as pessoas olham e começam a glorificar o nome do Senhor. Aplauda o nome de Jesus, glorifica o nome desse Deus. As testemunhas que estavam vendo o homem ressuscitar depois de 4 dias. Não se inventa um negócio desse não, irmão, não tem como. Nem o melhor mentiroso do planeta, como diz o pastor C.S. Lewis, consegue inventar uma história dessas. Porque Lucas foi e visitou essas pessoas e perguntou um por um os que estavam lá, e outros pesquisadores da época eram testemunhas que viram, que presenciaram. Pedro falava com toda a autoridade. Ele falava com toda a autoridade. Eu vi Jesus Cristo andando sobre as águas. E eu pedi para Jesus Cristo para que eu também andasse sobre as águas. Ele me autorizou e eu andei sobre as águas. E os outros 11 discípulos também viram e eram testemunhas de que Pedro andou sobre as águas. Quando um fato, irmãos, ele acontece, tem testemunhas. E depois de ter testemunhas, documentar. A palavra de Deus é um tipo de documento aqui na terra. Está tudo registrado. Tem data, tem quem era o rei da Judéia, quem era o rei da Idumeia, tem todos os dados históricos. Quem era o César que estava sobre Roma, tem tudo, o ano. Está tudo registrado. Com centenas, milhares e mais milhares de testemunhas. Eu falei aqui hoje pela manhã de um professor chamado Tasso Licurgo. Ouça esse homem, um homem muito sábio, um estudioso da palavra de Deus, mas antes era ateu. E quem impedia dele crer em Jesus era a sabedoria humana, que ele era cheio de sabedoria humana. Era, não é. E quando ele começa a ler a palavra de Deus e se aproximar do Senhor, ele cita que o lado intelectual dele, o lado inteligente que Deus deu para ele, fez com que as barreiras foram caindo para ele crer no Evangelho, para que ele cresce no Evangelho. Pela palavra de Deus que nós cremos, pelas testemunhas da época, nós cremos em tudo que está escrito nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos. Quem crê aí diz glória a Deus. Nós cremos. Tem inúmeras testemunhas de que tudo isso é verdade. Pois bem,
Do século XVI para cá, irmão, do século XVI, olha quantos anos o diabo vem trabalhando nisso, irmão Tiago. Do século XVI para cá, mais de 500 anos. O diabo pegou homens sábios na terra. É o que eu te falo sobre movimentos criados ou que partem a partir de filosofias humanas. Perigosíssimo. Do século XVI para cá, começou-se a criar a narrativa de que tudo é relativo. Não é a teoria da relatividade de Einstein, não, antes fosse. É mais recente. E aí vem um primeiro filósofo, depois um segundo, um terceiro, e esse movimento foi crescendo no mundo inteiro. De que tudo é relativo. De que nada é verdade absoluta. E quando o diabo levanta alguém para fazer isso, é um ataque direto à palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos. Eles não querem desqualificar a verdade absoluta, porque ela existe. É a palavra de Deus. O problema, irmã Noélia Bispo, é que esses sábios, humanamente falando, eles caem na própria teia. Eles começam a divulgar uma filosofia humana como essa, que não tem sustentação nenhuma na verdade, e daqui a pouco cai na própria malha. Na quarta-feira que passou agora, tem um garoto brasileiro chamado Felipe Santos. Ele nasceu homem, mas depois ele cresceu, quis ser homossexual, se vestiu de mulher e disse que agora é uma mulher trans, e se candidatou a deputado e ganhou com muitos votos, porque tem muita gente que defende essa bandeira. O problema é que na quarta-feira que passou agora, um partido chamado PSOL indicou esse rapaz para ser o presidente, né? Vou chamar o presidente, é Érica Hilton. Chamou para ser o presidente ou a presidente, não sei que artigo está aqui, segundo eles, a presidente, mas é um homem, da Comissão de Direitos da Mulher. Desse jeito. Ah, irmão, mas isso está dando um bafafá na internet. Deu o que falar, pastor presidente. Porque o apresentador Carlos Massa, do SBT, conhecido como Ratinho, quem conhece Ratinho? Ele é meio língua solta, ele fala mesmo. E ele tem advogados bons para ele. E ele foi falando no programa dele: ó, não concordo com esse negócio de um homem que está na presidência, na comissão das mulheres, não. Porque homem não tem ovário, homem não menstrua. Para ser mulher tem que ficar chato uns 4 dias por mês, senão para mim não é mulher. Ele falou: apoiar. O problema é que o senhor Felipe Nunes, que é conhecido como Felipe, que é conhecido como Érica Hilton, se sentiu ofendido e já acionou, né, o Superior Tribunal Federal. Que vergonha o judiciário brasileiro. A alta cúpula do judiciário brasileiro é uma vergonha para nós em qualquer lugar do planeta. Péssimas testemunhas. Os homens que colocam aquela toga e outros tempos eram homens respeitáveis. Meu Deus, oremos pelos nossos ministros do STF. Da sétima Constituição, nós já é a sétima, a Constituição de 1988 já é a sétima. Teve a primeira, teve a segunda, a terceira, já é a sétima. Desde a nossa sétima Constituinte, a Constituição de 88, nós nunca passamos um momento tão vergonhoso. Tão vergonhoso. A ponto de o ministro Supremo se lamaçar todo de corrupção, e ele mesmo queria julgar o caso em que ele está enlamaçado. Estou falando do senhor Dias Toffoli.
e do senhor Alexandre de Moraes, que a esposa recebeu, ou ia receber, 129 milhões por um comprado. Deus anime, irmãos, que por torto que seja, tem nome em âmbito nacional. A esposa do Alexandre de Moraes nem sabe nem quem é, só sabe por causa dele do escândalo. Então esses caras não deram bom testemunho. Quando a Érica Hilton, ela diz que entrou para ser a presidente da Comissão de Direitos da Mulher, preste muita atenção nisso. Se ela vê a irmã Elisângela, ela vai dizer: ali é uma mulher. Não, ela é uma pessoa que gesta. Ela não quer falar mais, ela quer tirar do idioma português a palavra mulher. Ali é uma pessoa que gesta. Eu falo com a irmã que eu já conheço há muitos anos e sei que ela tem estrutura espiritual para ouvir, né? Eu estava contando para ela que ela sabe que estou usando como ficção. Ela chama mulher, não fala a palavra mulher, pessoa que gesta. Quando teve a votação para aumentar a pena para estupradores, a Érica Hilton ou o Felipe, entenda como queira, votou contra. Não quis que aumentasse a pena. E no Instagram, no Facebook, né, no YouTube, nas redes sociais, está assim de mulheres dizendo: ele não me representa. Se quer representar, se quer representar a mulher trans, abra uma comissão para a mulher trans. Mais do que justo, irmão. Ah não, eu sou defensor da mulher trans, então abra uma comissão para a mulher trans. Porque vocês, mulheres, olha, o que vocês têm conquistado nos últimos 500 anos é maravilhoso se ver. Vocês estão hoje onde Deus quer que vocês estejam. Amém. Nos melhores lugares. Mulher hoje, ela é o que ela quer ser. Sim. Mulher hoje, ela não está mais limitada, né? Não, eu vou ter que me casar, eu vou ter que parar de estudar, e vou ter que fazer alimentação para o meu marido. Amém, se você ama fazer isso, é nobre, é bonito. Mas a maioria das mulheres, nesse tempo moderno, elas escolhem ter uma profissão, elas escolhem ter o próprio dinheiro delas. Isso é uma conquista maravilhosa para vocês. Não abram mão disso, porque do mesmo jeito que existem homens bons que dão um testemunho, tem um monte de homem cafajeste. Que Deus livre cada um de vocês de cair na mão de um elemento desse, mas se cair, a Bíblia te autoriza. O primeiro soco que ele te der, ou a primeira agressão verbal vai dizer: manda ele embastar, manda ele embora, e vai viver sua vida, porque você não vai ter condição para isso. Aí a discussão no Brasil inteiro agora é: e agora? Uma mulher trans é mulher de verdade ou não é? As pessoas no mundo descobrem isso, né? Aqui na igreja a gente tem certeza que não é. E alguns travestis, irmã Claudete, travestis, se pronunciaram. Será a Érica Hilton está totalmente errada. Totalmente errada. Ela tem que representar mulheres trans, não representar mulher biológica. Né? Então, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, hoje, para a glória de Deus, nós estamos firmados no Senhor, e na palavra do seu poder. Mas daqui para frente, Diácono Rosinei e irmã Regiane, Deus nos plantou na terra exatamente para isso. Deus te salvou, Deus me salvou, para nós sermos testemunhas dele em um tempo de maldade, em um tempo onde querem acabar com a verdade. Deus fez homem e mulher. Se a Érica Hilton não quer falar a palavra mulher, problema dela. Para mim, a irmã Marisa sempre vai ser uma mulher de Deus. A Ana Luísa sempre vai ser uma mulher. Deus te deu. É biologia. Não se muda, não tem como modificar. Pode fazer a cirurgia que quiser, implantar silicone onde quiser. Nunca será uma mulher. Verdade. Nunca será uma mulher. Pode fazer o que quiser, corta aqui, implanta silicone ali, coloca um enfeite de mulher ali, coloca
promessa de silicone para tentar, não será uma mulher nunca. E ele sabe disso, o Felipe sabe. Ele sabe. Só para quebrar o gelo um pouquinho, irmãos. Para quebrar o gelo, está um clima tenso aqui. A mulher perguntou assim para o marido dela: meu amor, se eu morrer um dia, ela tem que se separar, né? Se eu morrer um dia, ela querendo saber o que o marido dela gostava da mulher. Se eu morrer um dia e tu tiver que arrumar outra esposa, olha o medo dela, né? Se eu morrer um dia e tu tiver que arrumar outra esposa, qual vai ser a primeira coisa que você vai olhar na mulher que você vai se casar novamente? Ele disse: eu vou olhar no pescoço dela. E ela: por que, meu amor? Porque se tiver dodô é homem, eu não quero nem saber. São dias maus, irmão Tiago, são dias terríveis. Quando a gente ri, se você assistiu o filme do Indiana Jones, ele fez pior que isso, eu não posso contar aqui. Mas um dos filmes do Indiana Jones, ele fez pior que isso. Mas aí vai saber se era mulher ou se não era, ele fez pior que isso, eu não posso contar aqui da maldade dele. Eu estou voltando do Senhor, eu acho que ele deve ter assistido o filme que ele riu aqui. Ele faz pior no filme para saber se é homem ou se é mulher, não, se o negócio está bravo. O negócio está feio. Então, testemunhar. Bom? Testemunhar. Irmãos, quantos de nós aqui, às vezes não precisam fazer um trabalho de escola? Eu já não. Depois da inteligência artificial, eu só precisei estudar para a prova, de concurso. Eu não fiz mais curso técnico nem algo do tipo. Mas para os estudantes aqui, quantas vezes você já não precisou fazer um trabalho de escola e o tempo está curto? Você chega no Google, agora tem lá a parte de inteligência artificial no Google. Aí você vai, clica no Google e diz: quero um trabalho sobre a história do município de Bom Jesus da Lapa. A inteligência artificial sim, vai. Um pouquinho mais de sabedoria, você tira algumas coisas para não ficar muito flagrante. Você corta algumas coisas, bota um comentário seu ali e foi. E para quem é professor, irmãos, do 6º ano em diante, isso está uma dor de cabeça. Professor de verdade, professor que se interessa em um aluno aprender. Porque ele não sabe mais se foi o aluno que fez ou se foi a inteligência artificial. É difícil. Então, lá, eu gosto de humanizante, tem uns que esquece o endereço e fica lá até o endereço que o Google indicou ali, que a inteligência artificial indicou, a pessoa não editou, e aí já deu ruim, né? Começou com Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, né, irmão Paulo? Minha mão, nós já temos lá a direção certinha, ajuda demais, Ctrl-C, Ctrl-V, e agora é inteligência artificial. E como tudo, irmãos, que vem do mundo, eu fico com o pé atrás. Quem fica também diz amém. Amém. Eu fico com o pé atrás, irmão. Cismado, pastor Moisés, pense em alguém. Cismado sou eu. Eu vou logo para o joelho, vou orar. Senhor, mostre-nos, Pai, algo sobre esse movimento novo chamado inteligência artificial. Nós estamos falando sobre isso daqui hoje. E o correto seria, em cada igreja evangélica, os pastores estarem abrindo os olhos dos irmãos. Porque, irmãos, começa gratuito, começa parecendo que é algo maravilhoso. Mas depois de um olhar um pouco mais crítico, e eu sou crítico, me arrependo disso, eu faço crítica construtiva. Eu quero criticar algo e suporto propor melhor. Nunca eu vou chegar e criticar algo para você e só dizer a crítica e ir embora. Não, eu faço a crítica e dou a sugestão para melhorar. O correto é esse. É você criticar e sugerir pelo menos a melhor. Então, a inteligência artificial ela traz benefícios
mas também apresenta riscos substanciais ao ser humano, variando desde questões éticas imediatas até ameaças de existência da raça humana na Terra, passar dos tempos, irmão. Você pensa que é brincadeira, irmão? Porque essa nova tecnologia ainda não é. Daqui a pouco eu vou ler aqui, já estão desenvolvendo. A gente está pegando o ABC aí, né? Está pegando o ABC. Está pegando o começo, só o ABC, só o início. Só o início. Mas com o passar do tempo, as questões éticas, elas podem ser prejudicadas. Existe um risco da existência humana de você fazer um tipo de robô, por exemplo, para defender seu país. Já tem muita gente trabalhando nisso, não se engane. E esses robôs super treinados, um robô desse mata 1000 seres humanos em minutos. E esse robô ele é programado para pensar como um ser humano, raciocinado. Tem filmes sobre isso também. Eu não trouxe nome nenhum, mas tem vários. Vários. Um deles, o Ed Murphy, é o ator principal. Tem vários. Na China. Tem filmes chineses também falando sobre isso. Então, pare para pensar que esses robôs estão sendo ensinados para pensar como nós. E onde está o perigo disso? O robô não ama. O robô não tem sentimento. O robô não sente amor, não sente carinho, não sente ódio. O robô faz o que você programou ele fazer. Aí você imagina um robô como esse, ou um exército de robôs na mão do imperador da Coreia do Norte, por exemplo. E um homem como Nicolás Maduro, que estava perto da gente aqui na Venezuela. Homens dominadores que dominam o ser humano à força, na base do fuzil. Imagina. Problemas pequenos podem acontecer, por exemplo, desemprego em massa. Eu chego no comercial Fernanda hoje, pego um item, em vez da menina do caixa me atender, eu posso ir de uma máquina, eu mesmo passo o QR Code lá para o interior, isso é no interior. Imagina como é que está em Salvador, São Paulo, Rio. Eu posso colocar o QR Code, pagar o produto, eu mesmo pago o produto, ele me entrega uma nota, eu coloco em um leitor, ele abre uma catraca, está dizendo que está pago, eu posso pegar meu produto agora. Quantos milhares de pessoas trabalham como caixa de supermercado vão ser desempregadas? Eu estou dando um exemplo. A China, irmãos, é importante ler sobre coisas que têm relevância, irmãos. É importante. A China, até a década de 80, era famosa no mundo inteiro por causa que o povo andava de bicicleta. Imagine um país, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, para ter uma ideia. 99% da população anda de bicicleta. Por que isso? Falta de dinheiro? Falta de vontade de usar carro? Não. É porque lá não tem petróleo. Não tem petróleo. Aí eu vou fazer carro, se eu não tem combustível, eu vou botar nos carros. Sem sentido. Só que a mão de obra na China, é importante você saber essas coisas. Irmãos, a mão de obra na China é uma bicharia. É uma ninharia. Os americanos gostam de ganhar. Não, eu estou pagando aqui $50 mil por ano para um operário da minha empresa na General Motors. Eu vou mandar montar lá na China e lá sai com menos de $2 mil por ano. E rachou de ganhar dinheiro nos Estados Unidos, sem entender que oriental não é burro. Eu vou usar a palavra burro literalmente. O oriental nunca foi tolo. O asiático ele é sábio. Aí está montando os carros lá, pastor, eles olhando tudo, pastor Jair, você não vê como faz essa peça?
também faz fulano monta isso, fulano monta aquilo. Aí começa a estudar os carros elétricos. E o presidente da China, me armei. Começaram a produzir carros elétricos. Você não tem noção da surra que a China dá hoje nos Estados Unidos em produção de carros e em vendas de carros. E para quem pensa que um país é só um monte de gente em um lugar, não é não, meu irmão. Já no Ailton, aqui no Brasil, quando a gente cava para fazer uma licença, ele tem fósforo, potássio, tem vários produtos aí. E lá na China, Diácono Ailton, lá na China tem uma pedrinha que é a base para fazer o imã. Mas tem a dar para os pau. Tem para exportar para o mundo inteiro. Acho que daqui mais 1000 anos eles não têm imã para exportar para o mundo inteiro. E o carro elétrico, o imã é essencial. Sem imã não está funcionando. O país que andava de bicicleta, e as pessoas andavam de bicicleta 40 anos atrás, hoje é o maior produtor do planeta de carros elétricos de ponta. Eles estão tão empolgados, irmã Noélia Bispo, que já estão produzindo a efeito experimento carros voadores, como a gente via nos filmes no passado. Já tem protótipos sendo testados de carros voadores. Até 2030 vão colocar 100 mil carros voadores para funcionar. Quantos estão me entendendo igualmente? Irmãos, informação sobre a verdade que leva para outro patamar. No caso da China, eles venceram uma guerra industrial, porque o Trump teve que baixar a guarda. Quando ele impôs esse tarifaço que ele impôs no Brasil para a China, o presidente chinês não é tolo. Ele disse: você pode subir o tanto que você quiser, a mesma taxa que você botar nos meus carros, eu coloco para mandar imã para você. É simples. O Trump teve que tirar na hora o rapaz. Quantos estão entendendo? Digam amém. Essa necessidade, irmãos, que nós temos de testemunhar, de falar que nós somos de verdade, que nós somos testemunhos de Jesus Cristo. Ela nunca foi, irmão Gustavo, tão urgente. Nunca foi tão urgente. Com a inteligência artificial como está hoje, a desinformação e os deepfakes estão crescendo por segundo. Viés de discriminação, perda de habilidade cognitiva e dependência de aparelhos eletrônicos. Os cientistas estão de olho em tudo, irmãos. O cérebro humano está regredindo. Nós estamos ficando mais burros, porque estamos parando de usar o nosso cérebro. Tudo isso é ciência, irmão. Tudo isso é ciência, está tudo disponível. Entra em sites de confiança e olha. Você imagina que uma pessoa que já leu algumas centenas de livros, e são poucos como eu li, ou se você vai ouvir uma pessoa que leu 1000 livros, 2000 livros físicos, ou que seja digital, mas que leu 2000 livros, o grau de conhecimento é outro. A pessoa falando, todas as pessoas dão atenção, porque tem um conhecimento que as pessoas não têm. A ciência chama de cérebro em marcha lenta. Nós estamos tirando a capacidade que a gente tem de fazer as coisas, passando tudo para IA. É nós mesmos que estamos entregando tudo para IA. Eu não entrego. Eu desafio, procure uma mensagem na internet com essas concordâncias bíblicas que você não acha. Teve lá o evento dos pastores, foi a coisa mais linda. Deus me deu uma dinâmica que eu falei para todos os pastores. Pode procurar no YouTube, no TikTok, pode procurar onde você quiser. Essa é a dinâmica da melancia. Você não vai achar em lugar nenhum. A minha irmã está dizendo, ela manda com poder na mão, está igual o presidente da China, está com vídeo. Não mostra não, irmão. Manda para mim que depois quem sabe a gente faz com a igreja aqui, tá bom? Depois quem sabe a gente faz com o pastor Wellington já sabe, né? Mas os outros não sabem. Então, a dinâmica da melancia, irmão Gustavo. A dinâmica da melancia. Eu vou ver agora, pastor, como é? Falei, calma. TikTok não tem, YouTube não tem, Facebook não tem, Instagram não tem.
Não é assim, irmão Tiago? Deus é maravilhoso. Deus dá as coisas. Pode aplaudir o nome de Jesus, irmão. Deus dá, irmão. Basta que você use. Você precisa confiar no seu intelecto, na inteligência que Deus te deu, porque Deus vai te dar a direção do que você quiser fazer na sua vida. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Porque esse cérebro em marcha lenta é um tipo de dependência. Dependência de tecnologia. A vida humana, gente, para quem já estudou a mente humana aqui, irmã Elisângela e pastor Hélio Nunes, tem outros aqui que estudou, que Deus te abençoe também. É que eu não sei que outros podem ter feito curso nessa área da neurociência, que fala do cérebro humano. Nós resolvemos problemas baseado no que a gente já viveu. É assim. Eu fiz a dinâmica da bola aqui com os alunos, com os irmãos aqui do grupo de jovens. E a dinâmica da bola também você não acha na internet, pode esquecer do jeito que eu fiz aqui, não. Mais uma, foi inédito, Deus me deu. Eu fiz aqui a dinâmica da bola. É assim, meu amigo. Se você treina, se você exercita, você sabe como resolver. Quando eu pedi para eles fazerem embaixadinha, lógico que eu já sabia que eu sabia fazer embaixadinha. Senão, como é que eu ia ensinar se eu não treinei? Cada irmã lá, a irmã lá disse: tá bom, pastor, pode parar de fazer embaixadinha, pastor, tá bom, que chega, já bate, né? Não precisa humilhar a gente, não, é entender dela. Não, a intenção não era humilhar ninguém, mas era só dizer que se você treinou, você consegue executar. Quanto mais você treina, melhor você fica nisso ou naquilo. Então, o nosso cérebro, cientistas aí da segunda metade do século passado, eles nos acusam de usar somente 3% da nossa capacidade. 3%. Os mais diferenciados, como Albert Einstein, 5, 6, no máximo 7%. Pessoas que nascem com dom, são quase gênios humanos. O cara é quase um gênio de tanta inteligência. 6, 7%. E aí dos 3% que eu estou usando agora, a inteligência artificial vai tirar mais 1 ou 2%. Eu não deixo nada. A inteligência artificial, ela me ajuda, mas fazer as coisas por mim nunca. Cada vez mais é necessário, quando você fazer um vídeo, você mostrar o seu rosto. Porque existem aplicativos, pastor Jailson. Eu posso mandar um vídeo no grupo eu falando, só que ali não é eu falando. Terrível isso. Ah, é legal, é engraçadinho, só que o diabo pode usar isso para o mal, irmãos. Imagine alguém como Hernandes Dias Lopes, que tem milhões, 10, 15 milhões de visualizações em um vídeo dele. Aí você pega um pastor conhecido, um homem de Deus que ele é, e coloca outras palavras na boca dele, e todo mundo pensar que foi ele que disse aquilo. Isso é terrível, irmão. Eu vi o discurso do Filipe Luiz quando ele foi demitido do Flamengo, que não foi o Filipe Luiz que falou aquilo. Eu vi hoje. Então, o que é verdade? Daqui a pouco, o que é mentira? Quando eu vou fazer um vídeo, irmãos, principalmente falando sobre a palavra de Deus, eu faço um vídeo eu mesmo, mostrando meus dentes irregulares, que são bonitos, que são perfeitos, mas é a verdade. É a verdade. Meu cabelo crespo é a verdade. O meu jeito nordestino de falar, trocando S por X, mas é a verdade. A verdade daqui a pouco vai ter que ter rosto, endereço. Eu sei que a Ailton, a esposa de Noé, tem 2 filhas lindas, Naeli e Ayla. Isso é verdade. Ninguém consegue derrubar. Isso é verdade, irmão. Você é uma testemunha da verdade. Não esqueça disso. Se a pessoa disser não, é mentira, eu me desculpe, querido, mas quem está mentindo é você. A palavra de Deus é a verdade. Educadamente, do jeito que Deus te usa. Eu não aceito ninguém desautorizar Deus, irmão. Pode ser o prefeito, o governador, o presidente da república.
Ah, quem me dera estar lá no meio dos novos ministros do STF, como o pastor está lá, né? O pastor André Mendonça. Ah, quem me dera, né? Daria minha vida para estar lá no lugar dele. Nós somos testemunhas da verdade. Não se esqueça disso. Aleluia. Seguindo a linha de raciocínio aqui, irmãos, tá? Eu posso testemunhar o que eu presenciei, que eu vi, e eu posso também testemunhar, tá bom? Testemunhar algo que Jesus fez na minha vida, ainda que eu não tenha visto ele com esses olhos humanos, ainda que eu não tenha tocado nas mãos de Jesus, ainda que eu não tenha deitado sobre o peito de Jesus, como João, filho de Zebedeu, fez, mas eu posso testemunhar o que Jesus fez na minha vida. Vou te dar um exemplo. Saulo, que depois virou Paulo, ele não viu Jesus fisicamente. Ele não viu. E o testemunho de Paulo, né? Saulo depois virou Paulo, vou falar Paulo, para não ficar falando os dois nomes. O testemunho de Paulo é verdadeiro, ele conta. Ele não disse que viu Jesus, que estava na mesa da ceia de Jesus, porque não é um mentiroso. Ele vai testemunhar a verdade. Atos 22, 6 e 7. Ora, aconteceu que indo eu a caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quantos querem glorificar o nome do Senhor aí? Esse é o testemunho de Paulo. Ele fala a verdade. Ele não mente para ninguém dizendo: ah, eu andei com Jesus, eu estava com Jesus quando ele foi crucificado. Ele não diz isso, irmão. Ele é uma testemunha de Cristo. Mas ele fala do que Deus fez na vida dele. Eu não tenho tempo para contar meu testemunho. Se eu for contar, irmãos, 14 anos salvo por Jesus, a gente amanhece o dia aqui. Mas compreenda que essa é uma maneira de testemunhar sobre Cristo, e é poderosa. Marcos capítulo 5, versículo 15, e depois o versículo 19 diz assim: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado e vestido em perfeito juízo, e temeram. Versículo 19, Marcos 5. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Esse é o testemunho, irmãos, daquele homem que morava numa região chamada Decápolis. Você precisava atravessar o mar da Galileia, chegava em Decápolis, na região de Decápolis, uma cidade chamada Gadara. Por isso que Mateus, Lucas, Marcos chamam ele de Gadareno. Aquele homem, o testemunho dele, olha um testemunho importante, ele tinha um testemunho na cidade, só que o testemunho dele era de derrota, Diácono Adriano. O testemunho dele, irmã Isete, era de tristeza. Era um homem miseravelmente endemoniado, com milhares de espíritos imundos no seu corpo. Aquele homem não tinha vida, ele andava nu, correndo para cima e para baixo, se cortando com pedras. E quando as pessoas colocavam correntes nos braços dele, ele quebrava as correntes. Não era uma força humana, era uma força sobrenatural de milhares de demônios que estavam no corpo dele. No dia que ele vê Jesus, não ele identifica Jesus, mas os demônios sim. Os demônios que caíram do céu no dia da grande rebelião, eles reconheceram Jesus e disseram: ó Filho do Altíssimo, por que vieste nos perturbar antes dos tempos? Os judeus não sabiam que Jesus era o Cristo, mas os demônios sabiam. É o que eu te falo, irmão, sobre informação boa, informação correta, coerência, lógica do que você fala como verdade. Você precisa ter certeza que eu tenho. Amém? Vou falar sobre Jesus, eu tenho, irmãos, 100% certeza. Eu não pisco o olho, irmão. Minha cara não mexe. Minha mãe dizia quando a pessoa está mentindo, a cara mexe. Minha cara não mexe, não. Olha nos olhos da pessoa e fala a verdade de Deus, de tudo que Deus me disser.
Eu falo do meu jeito. Eu sei que você também fala do seu. E Deus usa cada um de um jeito, amém? Cada um de um jeito. Mas eu falo. Então aquele homem é curado. Esses 2.000 demônios saem do corpo dele, entram nos porcos. E nem porco quer demônio no corpo, irmão. Os porcos, quando o demônio entrou, irmã Islândia, nem os porcos fizeram demônio no corpo. Se jogaram no precipício e morreram. Nem pouco quer demônio no corpo. Aí uma cantora baiana, infelizmente chamada Daniela Merlo, ela diz em um show ao vivo que ela não vive tendo seus demônios dela. E ela também disse que aconselhou a empregada dela a não andar na igreja evangélica. Porque se você for lá, os crentes vão tirar o demônio do teu corpo. E você vai ter seu demônio não. Ela falou isso ao vivo. Nós estamos vivendo, diabo, dias maus. Dias aonde querem cultuar o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, recebe culto em praça pública, na frente de todo mundo. Existe a igreja de Satanás, a igreja de Lúcifer em São Paulo. Quão terríveis dias estamos vivendo, irmãos. E nós precisamos testemunhar. Os demônios saem do corpo daquele homem de Gadara. E ele, feliz da vida, depois está todo limpinho, todo arrumado, ele diz: Jesus, eu vou te seguir. Jesus disse: não. Eu preguei uma vez aqui sobre o advérbio não. Como é importante você falar não para uma pessoa quando ela tem que ouvir não. Jesus, vou te seguir junto com os seus apóstolos. Jesus disse: não. Você vai ser meu seguidor de um outro jeito. Você vai ficar aqui na Decápolis. E as pessoas que te viram nu, se cortando com pedras, vão te ver com intuição. E vão te perguntar: qual é o seu testemunho? E ele vai dizer: Jesus Cristo, Filho de Deus, que me livrou. Pode aplaudir o nome do Senhor e glorificar o nome desse Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, me livrou. E eu mando os demônios que aterrorizavam o nosso filho do inferno. Jesus Cristo, Filho de Deus, esse é o meu testemunho. Eu vi ele na minha frente. Paulo não viu, mas esse ex-endemoniado viu Jesus face a face. Enquanto religiosos chamaram Jesus de filho de Beelzebul, de Cumilão e de Belerrão, esse endemoniado, ele entendeu que ali é o filho de Deus, irmão. Um cego se enxergou mais que os judeus, irmão. Um cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele entendeu. Jesus Cristo é da tribo de Judá, Davi é da tribo de Judá, e a promessa é que na tribo de Judá vai nascer o Messias, e ele é o Messias, ele é o Messias. É esse o Cristo que nós estávamos esperando, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Jesus chega dele: o que tu queres? Ele diz: eu quero ver. E pronto, eu vejo. Pode aplaudir o nome de Jesus e glorificar. E aquele homem que pedia esmolas a vida inteira, agora se levanta e vai trabalhar com as próprias mãos, como você e eu trabalho hoje, irmão. Não existe nada mais digno para nós do que trabalhar. Deus nos dá força, nos dá capacidade, nos dá sabedoria, irmãos, para trabalhar, e no trabalho das nossas mãos, abençoados por Deus, a gente consegue o pão de cada dia. Testemunhar. Esse homem não foi um dos apóstolos de Jesus, mas o testemunho dele é que ele viu Jesus. Ele viu Jesus Cristo face a face. Ele viu Deus face a face, porque Jesus é Deus, amém? Jesus Cristo é o próprio. Aleluia. Um sinal de alerta aqui, irmãos, para mim e para você. Hein? Um sinal de alerta, mas vermelho, mas acendendo assim, piscando muito forte. Eu esqueci o nome do esposo da irmã Valdete. Qual é o nome? Maurílio. Né, Maurílio? O irmão Maurílio e a irmã Valdete, eles têm as filhas
e filhos, né? Tem filho também, né? O diácono Maíra. Eles veem os filhos servindo a Deus e vê os netos. Está ali Maria Fernanda Lima, né? Minha aluna de música. Daqui a pouco, corte a unha. Terça-feira nós estamos aqui na batalha, viu? Corta a unha lá. Acabou de puxar a orelha de minha aluna daqui, na frente da mãe do pai. Corte a unhazinha lá e vem. Eles veem, irmãos, as filhas, os filhos e os netos servindo ao Senhor. Sempre foi assim, pastor? Não. Foi não. Irmãos, é maravilhoso. Você se enche de Deus, irmã Márcia. Você se enche de Deus quando vai ler. Você se enche de Deus quando lê, tá bom? Josué, capítulo 24, né? E aí Josué vai fazer uma retrospectiva de tudo que eles viveram a chegar até ali. Vocês se lembram como Deus nos tirou de mão forte do Egito? Vocês se lembram quando cada exército se levantava sobre nós e caía? Vocês se lembram como Moisés se cansou e Arão e um segurou os braços dele? A gente venceu a batalha no Refidim contra os amalequitas. Vocês se lembram e foi fazendo menção e lembrando ao povo. Quando chega em Josué 24:15 ele diz, está chegando ali no versículo 15 ele diz: agora nós vamos atravessar o Rio Jordão e lá tem vários falsos deuses e a escolha vai ser de vocês. Se o testemunho de vocês vai ser continuar com Deus verdadeiro, se vocês vão se dobrar, se curvar diante de falsos deuses. E aí a gente canta isso, né? Maldado, o pastor André Valadão canta: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar isso? Levante sua mão assim para o céu. Todos. Isso. Deixa a mão assim. É profético isso. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão direita assim para o céu. Fale: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Moisés decidiu que ele, a esposa, os filhos e os netos iam servir ao Deus verdadeiro, ao Senhor, ao Deus Criador. Mas quando acaba, tá bom? Você vem lendo a Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Depois de Josué é Juízes. E você não anda muito não, quando você chega no capítulo 2 de Juízes. Eu tenho que usar essa palavra, não tem outra palavra, tá? A graça de Jesus é poderosa, e o oposto da graça é desgraça. O povo de Deus caiu em desgraça. Por quê? Juízes 2:10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração, Juízes 2:10, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Juízes 2:15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado, como o Senhor lhes tinha jurado, e estava em grande aflição. Irmãos, essa geração do povo de Deus aqui, eles não falavam de Deus nem para os filhos, irmãos, nem para os próprios filhos falavam de Deus. E eu dou glória a Deus aqui pela vida da minha irmã Maria Lúcia, né? Ela está lendo um livro, ela junto com as duas filhas, senta as três e vão falar do amor de Deus. A pastora Renata faz a mesma coisa com a Débora, todo dia uma leitura bíblica, todo dia uma reflexão bíblica. A irmã Elisângela toda segunda-feira reúne toda a família dela e faz um culto, ou na casa dela aqui, ou se estiver no sítio, lá no sítio. Essa geração, irmão Gustavo, os pais não falaram de Jesus, de Deus, nem para os filhos, e caíram em ruína. Uma geração que não conhecia Deus. Eu preguei essa mensagem uma vez. O povo de Deus, irmã Marisa, se tornou pior que o ímpio. Pior que o ímpio. Está no livro de Juízes. Um homem vai buscar a sua mulher que tinha se separado, e
E ele passa em uma da cidade de Israel. E quando chega ali, homens queriam estuprar a mulher dele. E ele. E também a pessoa que recebeu ele na casa. A mulher dele saiu da casa. E aquele povo que estava sem Deus matou a mulher. E ele protesta contra a mulher em 12 pedaços. E saiu deixando uma em cada tribo de Israel como protesto. Deu uma guerra entre o povo de Deus. Irmãos, nós cantarmos alinhados com a palavra de Deus, nós precisamos ter Deus em nossas vidas. Nós precisamos falar de Deus para os nossos filhos.